interessado em contar umas histórias dessas. Então, a ideia da visão do Mahamudra, você deixa a sua mente, a consciência, você deixa ela natural. Daí, você não manipula ela. E tem yogis que vão estender isso, né? Então, para eles não vão cortar o cabelo, eles não cortam a unha, e tem alguns que não se lavam. Bem, a ideia é você não manipula artificialmente o seu corpo, você deixa tanto os pensamentos, sentimentos surgirem, ocorrer naturalmente, mas também como o cabelo. Você deixa ele assim, como ele está, você deixa ele. Daí ele embolota, ele fica tudo assim. Mas você não vai assim pentear, você deixa tudo assim. Daí tem essa coisa, o desapego, e aí você também não lava, tipo, você não cria um cheiro artificial. Eu participei uma vez num retiro, mas isso foi só, acho que um pouco mais que uma semana, onde você realmente não escovava os dentes e não lavou. Aí você ficou uma semana sem manipular, deixando tudo natural. Mas nesse retiro, algumas coisas você faz simbolicamente, pensando mesmo o cabelo que você corta, joga fora, unha, corta, joga fora, você vai ver isso com algo sagrado. E tem um momento você deixa o seu cabelo crescer. Aí a galera tudo deixa o cabelo crescer. E faz tempo. Agora, a Anísia perguntou de fazer uma matéria sobre isolamento, né, o tempo do retiro, comparando com agora a situação com o vírus. Então, eu fui vendo as fotos, sabe, lá do retiro, assim, como todo mundo ficou jovem e magro. E também encontrei umas fotos, assim, com cabelo grande, assim, porque não cortou. Então, tem quer dizer, algo, em aspas, sagrado, né, no cabelo e de não manipular. Só, assim, os meus mestres mandaram todos os professores que representam o Dharma se adaptar, de se vestir bem, né, de usar desodorante, de arrumar o cabelo. Eu levei uma bronca, né, porque quando eu estava assim, monge ainda, não me interessou, assim, em roupa, de um estilo. E meu mestre, ele viu uma foto, assim, lá da Bahia. A gente estava indo para um encontro, aí a gente passou pela praia. Então eu cheguei lá, assim, com uma camisa, assim, velha, e a roupa, assim, voando no vento, assim, do mar. E o meu mestre viu essa foto e falou, olha, tem que falar para ele de se vestir melhor. Aí, a única vez, a minha mãe concordou com ele, aí já comprou umas camisas, assim, em vermelho, amarelo, mais estiloso. Então, eu acho que a Reni vai se lembrar dessa época. Bom, Thelma, tem mais perguntas sobre cabelo, higiene? Pode me perguntar essas coisas. Não, não é sobre cabelo e higiene, não. Mas é sobre o último sábado, que você estava falando que quanto mais confiança a gente O tem... sinal tá ali. Oi? Desculpe, eu vou ter que mandar o link de novo. Licença, só um segundo. Beleza. Fala de novo, desculpe. Algumas pessoas ainda são sem link. Bom, a sessão passada, você começou falando de klesha, daí
A gente passou pelo Karma Chakra. Quando você estava falando sobre o primeiro passo do Karma Chagni, que é parar, que dessa vez você tinha definido como conter e reverter pela abertura, que eu achei bem legal. Ressoou em mim. Aí você fala que quando a confiança aumenta, o medo diminui. E com mais confiança, purificamos mais karma. Foi nesse ponto que eu fiquei assim, com mais confiança, a gente purifica mais karma. Essa é uma pergunta retórica. Eu consigo entender que com mais confiança, a minha prática vai ser, vai gerar mais frutos. Mas eu queria que você falasse mais disso, como que a confiança ela vai melhorar a purificação do karma. Uhum. Ok, deixa eu ver. Daí, para entender isso completamente, nós precisamos pensar nesses 12 elos da ocorrência em interdependência, né? Tudo em volta da confusão e do esclarecimento, isso é em cima desses 12 elos. E o que, o que acontece é que nós sofremos vários véus, né? Repetindo, os véus são coisas que nós estamos criando através dos nossos quereres, e tem o véu cognitivo. O véu cognitivo, ele quer dizer que você vai ter um objeto da percepção. A percepção não está aberta e ela se resume em um sujeito apegando um objeto. Essa relação depois fica emocionada. Essa relação quer dizer você gosta do objeto, não gosta do objeto, e com muita intensidade você interage com ele. Então, o véu emocional é a energia, né, a força do desejar, mas isso também cria hábitos, né? Então, agora tem o véu cognitivo, que basicamente é o dualismo, tem o véu emocional, né, os 5 categorias de emoção, e tem o véu dessa criação de tendências. Então, nós podemos sentir que esse véu das tendências, que basicamente, imediatamente, quando nós percebemos algo, que isso gera uma reação. A gente pode dizer é subconsciente, pré-consciente, até subconsciente tá interessante esse processo, que um objeto aparece que eu já estou gostando dele. Um som, ele aparece no meu ouvido, eu já estou gostando ou não gostando. Se aumenta, dói, então já não estou mais gostando porque está alto. Nós achamos que essa reação vem do objeto. Então, nós achamos que os objetos são ruins, são gostosos, são bonitos ou feios. Mas, na verdade, isso é só o segundo momento. Aparece um objeto, ele é a percepção apenas de uma forma. O que a gente chama forma pode ser tanto um som, pode ser também uma cor, pode ser realmente uma forma, mas mesmo um sabor ou um cheiro é uma forma. Isso só a linguagem da ciência da percepção, né, dizendo isso. Depois, a forma ocorre, ela deixa uma sensação. Por exemplo, o frio, o calor, um sabor. Então é basicamente como uma pequena explosão, é uma faísca que acende quando
A forma, a percepção de forma, bate na consciência através do órgão sensorial, ascende. E depois ele passa por uma avaliação conceitual. Tá? Isso quer dizer que nós comparamos a forma, né? Você imagina uma forma de um homem bonito, uma mulher bonita, você vai comparando com outras formas e estimula, porque a forma é muito bonita, o desejo de interagir com essa pessoa. Tá? E quando a pessoa fica gorda ou não bonito na sua avaliação, você não quer comunicar com ela. Daí, nós não purificamos, em aspas, por duas razões. Primeiro, que nós solidificamos um objeto. Isso quer dizer, a gente alimenta o dualismo. Primeiro, isso impede a purificação por não reconhecer a ocorrência como uma aparência ilusória, certo? Segundo, nós não purificamos porque nós deixamos nós sendo emocionados, né, por um processo conceitual. Isso já é um segundo nível, né? Lembra que a gente fala sobre o definitivo e o provisório ou relativo. Então, ao atribuir características que objetos, pessoas, sons, cheiros, formas não têm, nós criamos karma. Então, a emoção vem, ela leva nós a agarrar, a interagir com o suposto objeto separado. Daí isso cria novo karma, né? Então isso é exatamente o oposto da purificação. Aí, remexido por desejo, interagimos de novo, de novo, de novo. E samsara, por exatamente essa razão, é sem fim. Porque nós estamos perpetuando ele o tempo todo. Então, a emoção gera energia e tem tanta energia, isso leva nós compulsivamente, ou supostamente compulsivamente, a interagir com o objeto e, em consequência, nós estamos acumulando karma. Agora, nós vamos querer reverter esse processo. Daí a gente fala, não, a gente vai querer purificar o nosso karma. E a purificação do karma vem junto como cultivo da sabedoria, do reconhecer da natureza, das aparências ou das experiências que estão ocorrendo para nós. Agora, as duas coisas estão importantes. Primeiro, a primeira coisa, e o primeiro desses 5 passos do Kamachama é parar. Isso quer dizer, nós vamos soltar para não compulsivamente interagir com os objetos, não seguir a emoção, criar novo karma. Isso é a primeira coisa. Daí, a gente não alimenta esse véu conceitual e nós ficamos com a sensação e não o conceito. Isso não quer dizer quando aparece uma forma que a gente vai concluindo, mulher bonita, que é legal, eu vou falar com ela, homem desejável, daí já vou falar com ele, né? Então, nesse momento, nós vamos ficar com a sensação da aparência da forma, daí, a partir de lá, nós vamos começar a cultivar a sabedoria e entender a aparência da forma como algo que é igual de um eco ou um arco-íris. Em consequência, vamos realizar essa experiência com algo inagarrável e mesmo se vem emoção, não tem nada para interagir e agarrar. Agora sim. Esse cultivo deixa nós capaz de ficar com a intensidade dessa percepção, tanto do objeto em questão e a reação ele provoca, e nós vamos conter essa energia sem reprimi-la ou levar isso a agarrar e interagir
com o objeto. Em resumo, isso é o que o Buda chamou Satipatthana. Ele falou, olha só, tem esse único caminho para isso, de soltar a história, de soltar a projeção e ficar, de acompanhar a sensação desse momento. Agora, a mudança é importante. Se você quer chamar isso cultivo da consciência ou purificação, e o cultivo dessa capacidade de estar solto com ou acompanhando o processo. Daí, da solidificação, você vai fazer a mudança em acompanhando o processo, como esse processo se desdobra. Então, isso é muito importante entender que o cultivo é de deixar esse processo se desdobrar. Então, ele vai se revelar com a autoliberação. E depois, o reconhecimento, o que a gente chama presença espontânea, que nós vamos reconhecer todos os objetos como aparências da nossa consciência. Agora, a purificação verdadeira, tipo 100%, acontece no reconhecer do Dhammakaya, a realização da vacuidade, aonde essa realização é completa. Um objeto está imediatamente reconhecido como um eco, né? Como uma bolha dentro da água ou como um arco-íris, algo que aparece, mas que por si não tem solidez. Então, nesse momento, ele não está sendo processado com algo que você precisa agarrar ou reprimir ou seguir. Então, isso se libera naturalmente na vacuidade. Em Dhammakaya a gente chama. Então, isso é purificação, purificação. Mas o que nós fazemos? Nós vamos nos aproximar disso. Nós vamos vivenciar as coisas que vêm como algo que vem para passar, como um processo que se desdobra. E o mais espaço nós damos para esse processo, o mais nós vamos, em aspas, purificar e a nossa tendência muda. A tendência de reagir compulsivamente deixa nós muito, muito tenso, ela vai diminuindo, diminuindo, até a ocorrência quase não faz mais nada com a gente. Agora, para fazer isso, nós precisamos confiança, né? Licença, só deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa. Agora, a questão da confiança. Não é assim que a confiança é um objeto que nós podemos alcançar. Não é assim que, tipo, um lugar existe confiança e a gente precisa, sim, pegar essa confiança e nos apropriar dessa confiança. Então, obviamente, a confiança tem algo a ver com medo. E o que é o medo? O mais eu acho que eu sou, né? O mais eu acredito nessa sensação que eu sou aqui dentro, o mais o que fica fora vira desconhecido. Obviamente, quando eu olho para mim, eu não posso perceber, eu não posso deixar a minha antena para o que está lá fora aberto. O mais preocupado que eu sou comigo, o menos eu posso me abrir para as necessidades e a realidade de outros, obviamente. E o mais isso está sendo reprimido, o mais isso se vira algo desconhecido, o mais isso dá medo. Então, pensa de novo esse exemplo o Buda deu com a onda e o oceano. O mais a onda existe, que não, mas eu sou a onda. Eu preciso sobreviver. Eu preciso ser a onda mais desejada que todo. Eu preciso ser a onda mais bonita.
o mais ela insista, o menos ela percebe o movimento natural do oceano. E o movimento natural do oceano vira uma ameaça. Isso quer dizer, o mais autopreocupação, o mais medo eu tenho do movimento natural, da morte e da mudança. Então, o mais eu agarro, o mais a mudança ela está ameaçando, quer dizer, o, o objeto que eu estou agarrando ou a identificação com algo sólido. Daí, se abrindo, dizendo, eu vou acolher, eu vou sentir, eu vou praticar o Satipatthana, tanto assim a meditação andando ou sentada, quando eu estou comendo, quando eu estou cultivando essa vivência processual, mais me abrindo para esse processo, eu vejo que, na verdade, não, eu não preciso seguir isso tão densamente. Eu não preciso dizer, não, mas eu estou fazendo isso, eu quero isso, eu não quero isso. Então, eu faço a experiência num ambiente assim agradável da sala da meditação ou junto com a sangha, que eu posso deixar espaço. Eu posso o processo ocorrer, até eu vou sentir que o processo me faz bem, a percepção se acalma e a clareza mental está aumentando. Em outras palavras, eu estou cultivando a confiança de me entregar para o processo natural da vida. Então, o Buda, ele alcançou a confiança absoluta. Então, ele sol, ele soltou completamente. Daí, a confiança se completa na realização da vacuidade, né? Realizando o Dhammakaya, você não percebe mais o meu, que você precisa proteger, que você poderia perder, e a sua percepção aumentou o nível do oceano, e dentro do oceano, o movimento natural das ondas pode acontecer, e esse movimento natural das ondas está sendo realizado com a expressão do amor, que a gente chama Rupakaya, uma manifestação do amor para o bem dos seres. Né? Aí, nesse momento, a confiança se completa. Né? Aí, a purificação está sendo instantânea. Deixa eu ver. Então, a oxidação é mínima, não entendi. Eu teria uma pergunta quando tiver espaço aí. Deixa eu ver, eu estou lendo aqui, boa tarde, peço licença para... tá bom. Que cria o karma. Se combate cultivando a vacuidade, a intermediante da coisa, certo. Nisa, eu acho que eu já respondi. Não é bem assim que a emoção cria karma, né? A emoção é o resultado do apego, mas o que cria o karma é o agarrar e a interação, né? Eu poderia reconhecer o movimento da emoção como algo que está acontecendo na consciência. Tá bom, não tem problema. Mas quando a emoção me leva a interagir, isso cria sim o karma. Então, o Satipatthana é, assim, está apaziguando esse movimento da ocorrência da emoção e o agarrar. Daí, ao acalmar a emoção, tira o gás do agarrar. Mas a coisa assim, o agarrar e a identificação, o momento da identificação, o momento da identificação e quando definitivamente eu falo eu, né? E quando com essa afirmação que aqui dentro é eu, de lá o mal está acontecendo, né? Quando definitivamente eu falei que esse corpo é eu, daí eu preciso
eu preciso proteger ele e eu vou tentar me perpetuar ao vivenciar corpo, né? Corpo como a minha existência. Então, a afirmação, a solidificação, esse momento da identificação, daí vem o problema. Daí, quando isso está sendo pegado ou agarrado como algo pessoal, daí os problemas vêm. E o cultivo do Satipatthana faz que nós vamos perceber, mesmo assim, uma ideia como eu com algo que vem para passar, que o eu não é nada mais que um pensamento, um movimento na mente. Então, o Satipatthana cria a base, né, de vivenciar isso nessa maneira como um processo. Então, o Satipatthana acontece em acompanhando as sensações corpóreas, as sensações, pensamentos, e o quarto, e acompanhando a ocorrências, fenômenos em a sua verdadeira natureza, que é aparência ilusória. Daí nós vamos soltar e nos liberar do dualismo. Bill, William, É para fazer a pergunta? você não quis? Quero. É o seguinte, tem muito a ver com isso daí, com esse assunto, com esse ponto. Que até a minha Nisa perguntaram sobre emoções, porque aconteceu, tive o sonho de novo do medo. Ainda bem, assim, acho que foi uma reza que eu fiz. E ela aconteceu de uma maneira muito incrível, vinculada a coisas de trabalho. Foi muito interessante. E, de repente, começou a aparecer novamente a figura da máscara que ia se formando, que aconteceu no primeiro sonho. Aí eu me lembrei da aula. Aí eu lembrei da aula. Aí, aí eu falei, pô, esse que eu acho interessante, a confiança que nasce no ensinamento, né? Porque aconteceu um momento que olha, é difícil acreditar eu falando isso, mas a figura foi mostrando. Quando eu falava, não, tudo bem, isso aí até aí não me assusta, não. Ele foi fazendo figuras que começou a ficar insuportável. Eu tinha hora que eu falei, vou sair correndo, vou sair correndo, vou sair correndo, de tanto assustador que era, e só figura, gente. Mas eu lembrava da aula, não, mas eu já vi na aula, tal, vou ficar. Aí a pergunta é bem aí. Que eu resisti a ficar, consegui ficar e olhar. Mas um pouco diferente de um outro sonho que eu realmente integrei uma vez, o medo sumiu. Que foi assim, eu parei de lutar, me entreguei e falei, não, tudo bem. Se é assim, eu aceito então e tal. Aí as imagens desmancharam. Dessa vez, o que aconteceu foi que eu senti o frio do medo aqui nesse chakra e eu senti tensão da minha parte, assim, né? A pergunta é exatamente essa. Isso significa não integração, provavelmente. E outra coisa, medo, a gente costuma falar medo em aula, assim, tal, mas são muitos medos. Aham. Então, a questão se tem muitos medos. Na verdade, a dinâmica do medo é o não reconhecer da verdadeira natureza, tá? Isso é a primeira coisa que resume todos os medos. E esse medo é um produto do nosso querer existir, né? Se a gente quer continuar a identificar com as crenças que a gente quer perpetuar a nossa história, o nosso corpo e tudo mais, a consequência sempre é medo, não tem discussão. Depois, na vivência, os medos podem ter várias facetas. Eles podem ser muito fortes, num síndrome de pânico, pode ser um frio na barriga, né? Pode ser uma incerteza, pode ser uma forma de instabilidade, pode ser várias. No corpo, né, nós podemos sentir, vamos dizer, dois
duas assim facetas principais que são os medos existenciais, né? Quando você acha que a sua vida está em perigo, isso pode ser em cima de dinheiro, né? Ou ter medo de uma doença, né? Como agora, assim, muitas pessoas estão assustadas porque acham que podem pegar um vírus, né? São coisas existenciais. E tem outro tipo de medo que vem da rejeição. Então, nesse caso, o medo não é exatamente existencial, às vezes até parece existencial, mas vem do medo de ser expulso da tribo, né? O medo um pouco diferente. Você pode dizer isso seja um pouco mais uma ansiedade, né? Quando você não está recebendo acolhimento ou reconhecimento de uma tribo, né, da sua família, de amigos, você pode sentir um certo medo que às vezes está acontecendo quando nós não recebemos muito cuidado da parte dos nossos pais, que o medo existencial, esse medo mais do lado afetivo, que fica interligado, né? Porque se um bebê não recebe cuidado dos pais, ele vai morrer, né? Porque ele não pode se sustentar sozinho. Então, às vezes, esse medo de ser expulso da tribo vai culminar também com uma certa ansiedade. Mas, sim, você pode dizer que tem facetas diversas do medo, mas o resumo, isso vem porque nós queremos perpetuar essa certeza que somos nós, o nosso corpo, a nossa história da vida, a emoção é a minha raiva, o meu medo, a minha ansiedade. Daí, com essa certeza, a gente cria cada vez mais medo, né? Então, o medo fica embaixo de todas as nossas emoções, certo? Bem, se não tem mais outras perguntas, agora nós estamos no capítulo, no assunto da falta da consciência, né? E como eu toquei agora no fato, quando nós ignoramos algo e nós damos preferência a nós, se a gente dá mais valor em o que está acontecendo para nós, o outro vira o desconhecido. Então, isso nesse mesmo momento vira um medo, uma possibilidade que o que a gente não conhece vai nos agredir e vai nos colocar em uma forma de perigo. Então, isso é onde começa o medo, a raiz do medo. Daí, nós fazemos algo muito estranho. De uma maneira, nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos provar para nós que nós existimos. Nós estamos perpetuando uma ilusão. Agora, como nós estamos definitivamente identificados, isso quer dizer, em outras palavras, esquecemos que somos Budas, esquecemos que somos o oceano, a nossa existência ou a nossa percepção fica definitivamente limitado em sendo um sujeito, uma onda em contexto ou em contradição ou em conflito com o movimento de outras ondas. Então, isso gera essa incerteza. E como tem incerteza, ela nos leva a fazer estratégias. Daí, nós desenvolvemos um papo constante, uma camada intelectual ou conceitual que fica meio em cima da sensação. Na sensação, na experiência, na mera, pura experiência, lá fica também a realização da natureza, a verdadeira natureza. Mas a gente prefere não sentir essa
verdade, porque tem esse frio na barriga. Se nós vamos conhecer isso, nós vamos perder nós. Então, a coisa começa com um esquecimento de não ter mais acesso nesse nível, quer dizer, da nossa consciência original, deixa nós com essa dúvida e a gente se acostumou de contar a história. Então, a gente dá muito valor em pensamentos, na nossa história, e conversamos o tempo todo. Daí, quando vem sentimentos, nós temos um monte de estratégias para não sentir isso. Daí, vem a estratégia do torpor, vem a estratégia da sonolência, vem a estratégia de dissociação quer dizer que a gente meio se retira da realidade, nós vamos assim mal interpretando tudo, né? A gente entra completamente nessas nossas projeções. Tem a estratégia da distração, obviamente, quando algo fica desagradável, a gente pensa em outras coisas. Tem o torpor, né? Tem até o sono, tem sonho. Todos esses sentimentos, todas essas dinâmicas são, na verdade, estratégias de lidar com incerteza. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos convencer que nós somos isto, para isso virar palpável, agarrável, que a gente pode dizer, não, mas a gente é isso mesmo. E o resto nós precisamos reprimir. Tá, isso é a ligação entre o medo, instabilidade e a falta de consciência. Né? Porque a gente poderia pensar que são duas coisas, mas eles são interligados, eles são uma coisa só. E nós estamos lidando com essas, quer dizer, estratégias. O que aqui é importante que nós precisamos alcançar uma nova estratégia. E o que é importante que nós vamos acolher as nossas estratégias samsáricas e não tentar colocar outras no lugar dela. Né? Não assim que nós precisamos atacar o nosso torpor, ou a gente precisa atacar a nossa distração. Né? Nós precisamos desenvolver uma certa amizade com essas estratégias para não começar a reprimir exatamente essas estratégias. Então, reprimindo ou indo contra essas estratégias aumenta a confusão. Agora, seguindo as palavras do primeiro Jungkook Kongtrul, ele falou o seguinte, olha só, não tenta não ter. Com certeza você já tem. E ao tentar de não ter, você cria mais confusão ainda. Você está reprimindo e no momento quando você não percebe mais, você para praticar. Então, a coisa aqui, nenhuma emoção e com certeza não a confusão. Não tenta não ter. Não tenta não ser confuso. Não tenta não ser confuso. Isso não adianta. No momento quando você percebe a confusão, você está esclarecendo a sua consciência. Né? Ao momento se dá conta da confusão, você não é mais confuso. Certo? Isso é muito importante. Agora sim, aqui tem uma grande diferença entre os tipos de dúvidas. Quando na teoria da percepção, eu acho que se chama epistologia budista, a teoria da percepção, a dúvida tem também dois níveis. Primeira dúvida, ou dúvida definitiva, e a dúvida que ocorre quando a nossa consciência está dentro do dualismo. A dúvida é sobre a realidade em si. Então, quando a gente acha que nós somos a realidade, nós temos dúvidas sobre o que realmente está acontecendo.
né? Então, em outras palavras, da perspectiva da onda, não se realiza o oceano, porque a onda só olha numa direção. Ela não pode olhar em todas as direções. E mesmo assim, no momento, ela consegue olhar em todas as direções no mesmo momento, ela não consegue ver ela. Como o olho, a única coisa que o olho não consegue ver é o olho, né? Então, essa tentativa, dessa perspectiva de eliminar a dúvida, você não consegue. Isso é o problema com a ciência, na verdade. Quando você só olha para uma coisa, sempre falta em levar em consideração o observador. Não estou, assim, falando mal da ciência. Eles estão descobrindo coisas incríveis. Mas eles olham para algo e muitos cientistas concluem que eles não podem entender o saber sobre a consciência. E a gente sabe que sim, né? Quando você segue os mestres, né, eles conseguem, só eles não tentam olhar para ela. Eles se soltam no olhar, no fato de olhar, não o olhar, o fato de olhar, na clareza dentro, da claridade dentro do olhar. Certo? O que é interessante aqui, o nível absoluto, a onda, o eu não consegue olhar, porque a perspectiva é limitada. Então, isso é a grande dúvida, você pode dizer. A dúvida convencional e em relação da percepção da natureza dos fenômenos. Agora sim, a gente analisa a dinâmica deles. A gente aceita, nessa maneira de ver, o dualismo, não assim que a gente aceita, mas nós analisamos a relação entre os fenômenos. Daí sim, tem uma diferença entre gelo e água. Ao final é água, óbvio. Mas assim, água líquido tem algumas propriedades, o gelo tem outro. Né? Quando você se relaciona com água líquido ou gelado, não, congelado, né? Congelado, você vai saber dessa diferença. Daí tem dúvidas nisso também. Daí vem a grande ajuda da ciência, porque eles estão tirando dúvidas. Então, eles tiraram a dúvida se a Terra é plano ou redonda, se ela gira ou não gira, se ela gira também faz uma roda em volta do Sol, que o Sol também roda em volta de um núcleo da galáxia, a galáxia também voa, né, vai atravessando outras galáxias. E provavelmente vão descobrir que tem vários universos, né? Então, de uma maneira, aí vai esclarecendo as dúvidas sobre isso. Talvez eles vão também tirar as dúvidas sobre o vírus, vão analisar a propriedade dele e ver como nós podemos lidar melhor com ele, primeiro com talvez distanciamento, e talvez ao longo do tempo tenha um remédio, mesmo quando o vírus está se atuando em você, você pode se curar dele, né? Então, por enquanto, a gente já sabe como alimentar o sistema imunológico, e quando o sistema imunológico está em pé, o vírus já tem menos chance de deixar a gente doente. Então, mesmo assim, sobre as coisas em a sua relação, tem dúvidas. Tem a dúvida sobre a natureza de tudo e tem dúvida sobre a natureza como as coisas estão interligadas. Por exemplo, né, a nossa discussão começou dizendo, mas, pô, por que tem esse vírus? O vírus é o karma, é um karma coletivo. Né? O que a gente acha desse vírus? Daí é bem interessante, nós estamos analisando todas as dinâmicas. O vírus não é hoje. O vírus também se desenvolveu junto com a gente. A idade dele é 13,75 bilhões de anos. Né? Ele convive com a gente de uma forma, essa informação convive com a gente. E como o nosso uso da Terra foi muito ingênuo, a gente cria a condição que essa informação se espalhou de uma maneira nefasta para nós. Entendeu? Então, aqui, essa dúvida é sobre as relações. E aí tem uma dúvida que é benéfico.
né? Quando eu tô pensando, mas por que tô doente agora? Por que tô com dor de cabeça? Essa dúvida leva, ou quer dizer, ele está alimentado por curiosidade. Então, ele me leva a analisar. Talvez eu estou comendo uma coisa ruim, eu deveria dormir melhor, talvez eu estou assistindo TV demais. Então, eu posso analisar e ver de onde vem dor de cabeça para me relacionar com o meu corpo de uma maneira mais saudável, não ter mais essa dor de cabeça. De outro lado, tem dúvida que a gente pode chamar dúvidas neuróticas. Então, a dúvida neurótica, ou neurótica, a dúvida, é, e ela está sabotando. Então, essa dúvida ela não vem da curiosidade. Se a gente só teve dúvida da curiosidade, a gente tira uma dúvida depois da outra, e ao final das contas, nós vamos chegar no despertar. Né? A curiosidade aumenta, aumenta, aumenta. Você ganha a confiança, você ganha essa dinâmica de colocar coisas em questão. Você não fica contente só ouvir porque sempre foi assim, é assim. Porque o meu avô já fez assim, eu vou fazer também. A curiosidade leva a analisar os processos, vai colocar em questão a história, as crenças, né, e a filosofia. Né? Então, essa dúvida é benéfica. Então, por exemplo, você tem um desejo para dinheiro, carreira. Daí, quando você não coloca esse desejo em questão, você vai comer, você vai consumindo, ou vai com muita ambição tocando a sua carreira, aí, no final das contas, você só alimentou samsara e você vai perceber, talvez só no momento quando você morre, que nessa maneira você não alcançou felicidade nenhuma. Quando você está curioso, você pode dizer, não sei, eu estou com muita vontade de ter um monte de dinheiro. Ou eu estou querendo comer muito essas coisas. Eu queria que todo mundo me conhece. Eu gostaria que todo mundo me ama. Quando você coloca o que vem do seu peito, do seu interior em questão, você pode ver, então deixa eu ver. Então eu quero muito dinheiro. Então, com esse dinheiro eu faço o quê? Eu compro casa, um sofá, uma TV. Daí pode ver, tá bom. Se eu tenho a casa, o que eu ia fazer com ela? Se eu tenho TV, o que eu ia fazer com ela? O carro, o que eu ia fazer? Daí você começa a analisar, mas para quê? Para que isso? Depois você pode analisar mais, você segue mais a sua curiosidade. Se eu tenho a casa, estou dentro da casa, como eu vou me sentir? Eu vou me sentir mais seguro. Com o carro. Então, pode ser que o carro muito chique. Então, as pessoas estão me olhando. E para que isso é importante? Então, imagina todo mundo olha para você. Eu estou me sentindo aprovado. Então, quando você vai continuando, seguindo, analisando o medo, o desejo, você analisa os objetivos da cultura, o que rola nas famílias, na verdade, ao final das contas, você chega em sentimentos. Outro lado, eu não gosto de falar em frente de todo mundo. Por quê? Para que você quer evitar isso? Vendo que talvez você foi ridiculizado no passado. Aí, sentindo a sensação, você está sentindo, não, mas eu estou temendo a rejeição. De novo você chega em sentimentos. Descobrindo os sentimentos, você tira as dúvidas. Quando você sabe que você está confundindo a meta com as ferramentas, tipo casa, conhecimento, aprovação de outros, como o seu alvo,
e você entende, na verdade, eles são ferramentas que você usa, meus hábitos que você usa, para chegar em sentimentos, depois você vai ver que não estão tantos sentimentos que você está valorizando. Você achou a vida muito complicada, mas na verdade o que você quer? Você quer paz. Você quer segurança. Você quer amor. E continuando esse movimento, seguindo a curiosidade, essas são qualidades do despertar. Então, de lidar com as dúvidas do mundo, quando você vai continuando colocando isso em questão, vendo o que fica embaixo, você vai naturalmente chegar na vivência de qualidades do despertar. Daí, aos poucos, as ferramentas, as metas provisórias podem perder o impacto, você pode se liberar deles e você chega lá, certo? O que é interessante, essa qualidade da dúvida, ela alimenta e leva você, ao final das contas, a investigar a sua verdadeira natureza. A dúvida neurótica, ela funciona diferente. Então, ela tem como objetivo de não colocar coisas em questão. Então, ela não trabalha no seu favor. Então, ela, de uma maneira, tem o não. Ela está marcado por medo, ansiedade. Então, quando você fala, por que não fazer isto? A dúvida, não, mas talvez não vai dar certo. Quando eu tentei isso 10 anos atrás, não deu certo, ninguém gostou. Então, talvez, não sei. Então, o que acontece? Que a dúvida neurótica, ela sempre chega numa barreira. E da barreira, ela não perfura, ela não vai mais no fundo, ela, de novo, não se vincula com o sentimento, ela não está esclarecendo os sentimentos, ela pega de novo um conceito. Então, ela conta a mesma história. Ela repete, talvez, uma história que já todo mundo na sua família já contou ou vivenciou. Então, uma história que foi passada de uma geração para outra, um sentimento que foi passado para outro, que cria esse bloqueio que você não perfura, mas você está sabotando. Isso quer dizer, ela não trabalha no seu favor, porque ela vai negar certas qualidades. Ela vai te dizer que a sua meditação não está suficiente. Ela fala, você deveria meditar mais. Você deveria fazer uma outra prática. Né? Então, ela sempre traz uma certa negação junto. E com essa negação, você, em inglês, to bounce off, você sempre, você, como chama? To bounce off. Refrata. Quando Ica. Fica. Como? O avião vai, como é que diz? Quando ele bate, não dá certo. Né? Arremete. Arremete. Mas quica também, dá um kick assim, a bola. Tum, 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 a gente chama de kick no português popular. Kika? Quicar. Saltar. Eu gosto disso. Por que vocês não falaram essa palavra legal para mim antes? Eu ia usar todos os dias um pouco. Quicar. Mas vocês entenderam. Então, a dúvida neurótica, ela defende, mas não coloca em questão a nossa existência limitada. Então, quer dizer, ela quica das limitações e ela prefere dar mais uma volta em conceitos limitadores. Então, ela vai no passado e não no passado ela vai achar uma razão e ela, o que você soltou, ela rapidamente vai reconstruir para ter a prova que não vai nunca dar certo. Bem, como lidar com isto, chegando a sentir
de onde vem a sua motivação. Isso é fundamental. Então, por isso, os mestres sempre falam, volta para a sua primeira questão espiritual. Né? Porque na primeira vez na sua vida, entrou uma perspectiva que houve, ainda hoje tem, o poder de colocar isso tudo em questão. O que você faz, o que você acha que você é. Ou que você acha como o mundo é. O que os fenômenos são. Então, isso é muito importante de tocar nisso de novo, de deixar isso ressoar, porque isso te traz em contato novamente com essa curiosidade liberadora. Isso é essencial. Sempre tem que voltar para isto e deixar isso ressoar e fazer a diferença quando você está se pressionando. E essa coisa de se pressionar é mais um movimento neurótico, né? Que confunde umas coisas, que criou metas, né? Que na verdade fala, se você não medita todos os dias, você nunca vai ser desperto. Sim, pode assim fazer, se forçar anos, até décadas, mas a prática nunca vai ter a mesma força. Mas quando você volta para essa verdadeira curiosidade, o seu meditar e um explorar da consciência, da sua natureza. Então, ela não para de explorar. Então, ela se solta, ela se abre cada vez mais nessa realidade. Mas quando ela lida com metas, né, quando você está sentindo esse sabor um pouco amargo, quando tem uma certa tensão, ou você volta da meditação, não volta não, você nunca foi na meditação, mas quando você para de cultivar formalmente e você se dá uma nota, tipo uma 5 de 10, uma coisa assim, daí uma parte foi neurótico, uma coisa que tem como assim fazer melhor, mais suave e mais saudável nessa maneira. Daí, agora, eu recomendo você usa mais papel, você desenha, você usa esses métodos, desenha, escreve, dependendo de como você funciona, para esclarecer, para conhecer essas tendências neuróticas, para entender que eles não vão lhe dar para lugar nenhum, para eles não terem mais poder em cima de você. Agora vai ver. Essas estratégias podem ser muito inteligentes. Agora, numa outra aula, eu desenhei esse exemplo com dinheiro. Uma coisa que é interessante, que um assunto provoca, com certeza, tendências neuróticas em nós. Mas, na verdade, essas tendências são não uma só, podem ser várias tendências. E aqui eu coloco a coisa do dinheiro, porque lá vira rapidamente óbvio. Então, primeiro, quando a gente pensa em dinheiro, a gente acha, não, eu gosto de dinheiro. O mais que eu tenho, o melhor. Aí eu posso comprar coisas, eu posso fazer coisas. Aí, nós vamos ver. Dinheiro, nossa, tem muitas possibilidades. Em cima das possibilidades, o dinheiro me dá poder. Eu posso fazer o que eu quero, posso viajar, né? Posso até pagar alguém que faz coisas legais, né? Que ele leva o dinheiro em casa, ele pode também fazer coisas legais. O dinheiro me dá segurança, né? Porque aí compro comida. Ele me dá liberdade, porque eu posso viajar.
Isso tudo me tranquiliza, né? Eu tenho tudo o que eu preciso, tá legal. O mais dinheiro, o melhor. Eu posso fazer escolhas, eu posso sempre assim comprar comida boa, roupa legal que eu gosto. Certo, isso foi rápido e fácil, né? O que é legal com o dinheiro. Então, essas estimulam bastante o meu desejo. Então, eu quero muito dinheiro. Daí, claro, quando nós vemos isso da maneira budista, eu entendo logo que, na verdade, quando eu trato o dinheiro assim, ele estimula a carência. Então, veja só, mesmo assim, esses caras que têm muito dinheiro, eles não são satisfeitos, né? Olha lá o Donald Trump e várias pessoas que têm bilhões de dólares, eles parecem mais felizes que a gente? Não, acho que até o contrário. Então, querendo, criando, alcançando cada vez mais dinheiro, pode sim, ser uma expressão de carência que deixa as pessoas mais carentes ainda, né? Mais inseguras ainda. Mas o dinheiro poderia ser uma relação do amor, né? Para a maioria de nós, ele cria carência, porque a gente acha que não tem suficientemente possibilidades, poder, segurança, liberdade, tranquilidade, escolhas e prazeres, e a gente quer mais. E o mais a gente quer, o menos podemos ver as nossas possibilidades, o nosso poder, o menos a gente está se sentindo seguro, certo? Né? Então, o mais você afirma a carência, o mais você tem problemas. Lá houve um ator americano, Paul Newman, e ele ganhou bastante dinheiro com esses filmes. Eu acho que são mais filmes de ação, filme um pouco do herói. Eu acho que nos anos 50, 60, ganhou um monte de dinheiro, mas para ele, depois, o dinheiro virou uma coisa do amor. Né? Então, ele criou mais dinheiro ainda, ele formou ONGs, ele deu, até o final da vida dele, em volta de 250 milhões de dólares em caridade. Então, ele apareceu como ele foi uma pessoa famosa para gerar mais dinheiro, mais abundância que ele compartilhou. Então, não sei se ele morreu pobre, mas ele usou o que ele ganhou, o que foi supérfluo, mais renda para outras pessoas. Então, para ele, provavelmente, o dinheiro virou uma relação do amor. Então, ele não ficou na carência querendo mais, mais, mais. Ele ouve demais, ele deu para os outros, né? Uma outra relação. Bem, agora, o que parece positivo, na verdade, para nós, é carência. Então, é interessante, levando o assunto, vendo, deixando subir tudo que é neurótico. Sentindo o que é neurótico, você pode analisar se isso vem de controlar, de segurança ou aprovação. Você pode ver que faceta é mais uma coisa afetiva, existencial, uma coisa mais do controle. Você pode identificar o que exatamente é a sua relação com as suas possibilidades, poderes, segurança. Então, o dinheiro traz isso à tona. Ao esclarecer, você solta. Então, você solta tudo que é carência, e aí o caminho está livre para o dinheiro se vira uma relação do amor. Só um assunto, agora com dinheiro, por exemplo, nunca fica só positivo. E mais complicado ainda. Vários assuntos, eles ressoam nos dois lados. E quando você olha bem o dinheiro também, quando você pensa, pô, quando eu tenho muito dinheiro,
nossa, vai ficar pesado porque eu tenho muita responsabilidade. Aí, quando tem muito dinheiro, eu preciso cuidar muito que ninguém rouba. Daí, também quando tem muito dinheiro, e todo mundo sabe, eu vou sentir vergonha. Eu vou sentir vergonha porque as pessoas não vão acreditar que eu ganhei esse dinheiro. Eles vão achar que eu sou ladrão. Daí, com esse tudo dinheiro, vem muito compromisso. Vai ser muito pesado. Daí eu vou ter muito medo, né, que eu vou ser alvo dos ciúmes, alvo dos ladrões. Também eu vou me sentir muito culpado. Quando eu tenho muito dinheiro, mais que meu pai, eu vou me sentir culpado. Ou quando eu tenho mais dinheiro que os outros, eu vou me sentir culpado e nem posso, assim, aproveitar. E até tem religiões, como, por exemplo, o catolicismo, de ter muito dinheiro feio. Acho que só a igreja pode ter muito dinheiro. Daí um bom católico é pobre. E entre os budistas também é um pouco assim, né? Quem tem muita grana, provavelmente é muito orgulhoso. Ele tá com muito apego. Então, quando você olha bem, né, analisando os ensinamentos do Buda, né, que nós podemos chegar nessa conclusão, melhor de não ter dinheiro, né, porque ele cria muito apego. Bem, o que acontece que o dinheiro, na nossa consciência, ele se solidifica, ele gera apego, porque a gente apega os dois lados. O lado da carência, do desejo, e também o lado da negação e da aversão. Então, quando você quer esclarecer o relativo, quando você quer esclarecer a sua relação como o mundo, não é suficiente só ficar no absoluto. Isso tudo é ilusão. Então, não vou dar mais bola e pronto. Não é tão fácil, não. Nós precisamos, bem no relativo, mais cuidado, porque quando nós evitamos de esclarecer a relação que nós temos com o mundo, nós não vamos poder nos liberar verdadeiramente. Nós podemos apenas ignorar. Então não basta só de ir numa caverna e meditar lá e deixar, quer dizer, todas essas coisas em casa. Quando você volta da caverna, isso provoca novamente, quer dizer, as estruturas neuróticas vão se reconstruir rapidamente novamente. Só quando você senta, vai esclarecendo os seus assuntos, você tira as dúvidas sobre isto. Daí, o que fazer? Agora, o dinheiro foi um exemplo. Pode ser relação, pode ser romance, pode ser... Não importa o que. Você tem o plano de comprar uma nova empresa, ou trocar o emprego, né, o trabalho que você faz, você quer ir para um outro lugar, você quer ir no monastério, não importa o que você quer, você pode ter a certeza que nesse assunto grudem dúvidas neuróticas. Não é só a curiosidade. Então, para a curiosidade pode assim, como chama? Prevelar, não, prevelar. To prevail. Prevail é prevalecer. Existe isso em português? Quer dizer que vira mais forte, que vem mais no primeiro plano. Prevalece. É que, tipo, ela vence, É, assim. prevalecer mesmo. Prevalecer, faz sentido falar assim. Então, para ela fica Tá. mais no primeiro plano, nós precisamos soltar e esclarecer tudo o que é neurótico, né? Então, usa papel, desenha, né? Acha a sua maneira de comunicar com as suas necessidades, não nega, mas o mais eles se revelem, o mais fácil você pode, assim, virar independente delas. Então,
pega aqui o negativo, positivo, veja os aspectos que vêm, agora aqui no dinheiro, veja as preocupações e deixa isso se revelar. Olha para cada uma até elas estão desvanecendo e até a sua relação, e nesse caso aqui com o dinheiro, fica limpa. Que o dinheiro fica um veículo das suas boas intenções. Então não é o dinheiro que vai impedir o despertar, é o apego, né? E não assim que tem algo ruim com o dinheiro. Mas assim, no mundo, quando você olha bem, né, ah, quase todos os sistemas monetários, o problema é que as pessoas estão desejando isso. É muito difícil de criar um sistema onde todo mundo tem a mesma chance. Quase impossível, porque sempre alguém quer pegar mais. E ele quer pegar mais que ele merece. Isso com todo tipo de grana sempre foi problema. E os sistemas de troca de valor, basicamente, ou quer dizer, muito pouco seria uma expressão da vontade de trocar valores. Né? Quando você plantou frutíferos, você tem maçã orgânica, que é delicioso, e eu fico feliz, né, de ter essa maçã orgânica que vai me deixar muito saudável. Daí eu tô com muita vontade de te dar algo em troca. Mas basicamente isso nunca funciona, porque sempre alguém quer se aproveitar e quer pegar mais. Então eu quero assim dar o mínimo possível para a sua maçã, para mais valor chegar em mim e menos para os outros. Então isso é o problema com todos esses meios, né, de troca de valor. Bem, deixa eu ver que horas são. Preciso ver na minha lista o que eu preparei aqui. Essencialmente, isso que você tocou agora é não tratar como um desejo, então, porque, por exemplo, são as necessidades. Cada época que você vive tem uma necessidade. Hoje, por exemplo, é uma necessidade capitalista. Né? Até não quis, assim, quer dizer, isso é um outro pensamento, né? Mais o pensamento relativo de ver como nós podemos nos organizar essa troca de valor, até como a língua, né? A última vez eu usei a palavra denigrar e eu não entendi antes que uma palavra que quer dizer desvalorizou negros, né? Que Denegrir. denegrir, que é uma palavra que é racista, na verdade, que tem um background racista. Então, é bom tomar consciência de ver o que reverbera com cada palavra, para usar as palavras com consciência para, tipo, passar de uma maneira certa e adequada valores, até valores em termos de significado. Aqui, dinheiro foi um exemplo fácil, porque todo mundo tem uma reação muito forte em relação de dinheiro. E se todo mundo poderia repensar e ressentir essa troca de valores, nós podemos fazer um avanço muito forte. Aqui, o que o Buda falou sobre o cultivo da consciência. A base é um comportamento saudável. Sila, em sânscrito. Um ser prudente, sádio em pensamento, fala e ação. Esse é o primeiro passo, né? Que nós damos um certo container
né, para o nosso comportamento, nos pensamentos, em ação e fala. Nessa base, a mente se acalma e experimenta profunda paz mental, que a gente chama samadhi. Agora sim, o que eu desenhei, vendo como nós podemos conter a nossa neurose, com esclarecimento, vendo, tá, como eu vou lidar com as coisas do mundo? Como eu posso usar isso de uma maneira consciente, adequada, né, onde posso atribuir a isso novos valores, mais calma, mais saudável, e para isso serve para todo mundo. Daí, quando eu consigo ressignificar essas coisas mundanas, vamos dizer, eu vou descansar, porque o dinheiro, coisas não vão me deixar excitado, eu não me perco, mas eu posso assim usar isso adequadamente, eu vou me calmar e conseguir também beneficiar os outros. Agora, a paz mental, por sua vez, é o pré-requisito para o profundo entendimento, reconhecimento do ser, ou da verdade que a gente chama pranya, ou prajna, que é a sabedoria. Agora sim, nós precisamos manter a visão do definitivo, do despertar, da liberação total de todos os seres, a realização do Buda em mente, mas nós precisamos tratar o relativo, a nossa relação com a nossa forma física, com a nossa comida, com a grana, a maneira de falar, as palavras que a gente usa, como a gente olha para outros, né? A gente precisa deixar isso entrar em todas as facetas da nossa vida, e a neurose, o que move nós inconscientemente ou subconscientemente, isso não domina mais o nosso comportamento. E nesse descanso, a natureza verdadeira, a natureza ilusória da aparência, vai se revelar gradualmente. Mas quando a neurose domina demais a nossa vida, o nosso comportamento, como nós vamos direcionar a nossa vida, nós não podemos, em aspas, combater ou esclarecer a nossa confusão. Né? Aí, quando nós vamos tirar, pouco a pouco, as dúvidas. Por que o dinheiro me deixa tão louco? Por que o mundo fica tão louco em relação disso? Vendo, entendendo as dinâmicas, eu posso me liberar dessa loucura e desenvolver, nesse exemplo com dinheiro, mas com todas as outras coisas, uma maneira mais saudável. E, talvez, né, nós podemos desenvolver em comunidades, ou em bairros, ou cidades, até talvez dentro de uma cultura inteira, um sistema mais saudável de troca. A gente pode deixar dominação, nós podemos agressão atrás, e em valorização mútua viver entre nós muito mais saudável, entre os humanos, entre os outros seres e também em relação com a Terra. Mas isso só acontece quando nós vamos reconhecer, acolher e soltar essa dúvida neurótica, né? Então, o esclarecimento vai aos poucos nessa tomada de consciência para deixar atrás esses movimentos neuróticos. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver. CSA dentro das possibilidades. Então, isso foi, na verdade, eu estava assim, ensinando como soltar. O que eu faço, eu quero trazer na consciência quais são os quereres que estão remexendo. Daí o Buda falou, tem esse querer existir,
tem o querer de prazeres, tem o querer de opiniões e rótulos e tem o querer da falta de consciência. Para mim, é fácil de resumir isso em controlar, segurança, aprovação. Controlar, isso quer dizer, não gosto dessa experiência, eu quero outro. Eu não gosto dessa pessoa, eu quero mudar ela. Eu não gosto nem de mim, eu quero mudar eu. Né? Então, isso é um movimento de controlar. Tudo que é resistência e aversão é muito controlar. Daí, quando eu consigo identificar em mim esse controlar, eu sinto que eu estou colocando uma energia neurótica. Aí eu soltar, eu deixo. Segurança e sobrevivência, né? E tudo que é medo, puxa assim, esse querer segurança, o querer sobrevivência. Aí eu posso identificar esses medos existenciais. Tudo que é aprovação é querendo o amor de alguém. De querendo que alguém outro vai me dizer que eu sou agradável, desejável, o amável. Eu não consigo identificar isso em mim, aí eu quero que alguém outro faz. Então, às vezes você se pega assim, ansioso, você quer contar coisas, mas na verdade você quer contar as coisas para receber reconhecimento. Né? Tudo que eu querendo o amor, também querendo comidas, vinhos, experiências sensoriais, vai nessa assim de querer aprovação. Aí o que eu faço, né, eu coloco o positivo e o negativo, eu vejo as ramificações, os assuntos, né, no caso poder, possibilidade, e eu identifico se eles ressoam mais com controle, com querendo aprovação, ou que esse assunto mais uma coisa da segurança existencial. Daí eu solto, eu tiro até o assunto se libera. Também quero saber, eu já falei. A necessidade de controlar a segurança e aprovação. O Guilherme já lembrou muito bem. Dá para você recolocar o último site. Posso mostrar ele de novo, mas acho que já foi. No início do encontro você falou sobre os retiros que você fez. Poderia esclarecer como é essa formação para ser lama ou monge? Se existe essa forma budista em língua portuguesa no Brasil exterior. Eu acho é muito difícil quando bom, aqui, né? É só um exemplo, né? Dinheiro, também eu uso uma ferramenta aqui do Mindmap de desenhar, né? O mais eu desenho, o mais isso se revela. Mas pensa bem, quando você pratica Chö, quando você pratica Tonglen, nessas práticas clássicas, você faz a mesma coisa, né? Você acolhe, você aceita, você deixa as coisas vir e você troca a relação, né? Você acolhe, você não deixa isso na carência, mas você contribui com amor e até a sua reação compulsiva se vira uma reação de acolhimento, de abertura, de amor. Né? Mesma coisa no Chö, quando você convida os demônios, né? Você vai convidando, fazendo uma festa para todos os aspectos da sua carência, certo? E você faz o contrário, você não controla eles. Você não se defende contra eles. Você não quer a aprovação deles, você traz amor nessa relação. Você abre um novo capítulo dessa relação. Você não faz isso mais de uma postura neurótica, mas de uma postura de amor e compaixão. Já terminei de copiar. Que copiar? Foram só minhas ideias. Você tem que colocar as suas ideias. Isso é só a minha bobagem. Agora é a sua vez. Você tem que desenhar
Você tem que entender o que isso cria em você. Isso é importante. Ah, tá. Essa coisa do retiro. Assim, tempo em retiro é um tempo muito interessante, né? Você traz a sua carência, você decide de sentar com a sua neurose. Você vai procurando achar uma outra abordagem com a sua carência. Um tempo de esclarecimento, um ambiente muito proveitoso de colocar em obra a sua curiosidade. Mas quando você já vai no retiro pensando, depois eu vou ser lama, é já um objetivo muito carente, você pode dizer. Quando você pensa, então eu vou passar tanto tempo em retiro, aí depois eu quero assim ser um lama, uma pessoa que ensina os outros, pode ser uma motivação ainda limitada, né? Primeiro, o que tem que ser muito forte é a curiosidade, uma determinação muito forte de todos os dias acordar e olhar na mesma mente limitada, né? Até os véus se dissolvem. Mas mesmo isso não é suficiente. Você tem que ter uma noção como que é isso de ajudar outros, né? Só curiosidade, na verdade, ainda não é suficiente, né? Você precisa ter uma ah, uma curiosidade muito grande em querer entender e acompanhar os outros. Eu vi um retiro pode ser muito longo para alguém que pensa em samadhis, em experiências espirituais. Isso trava muito rápido. Mas quem já ajudou outros, né, quem já trabalhou no hospital ou já ajudou outros, tem mais facilidade. Então, o mais caloroso já o seu coração, o mais fácil é esse tempo. Daí surgiu, principalmente na Kamakagyo, essa coisa do retiro 3 anos. Como surgiu essa ideia do retiro 3 anos? Em 3 anos, isso é uma coisa assim, auspiciosa, vamos dizer. Em 3 anos, quando você nunca perde a consciência, você fica consciente em todos os momentos, em cada instante, você pode purificar todo o seu karma, né? São tantos momentos, tantos movimentos energéticos. Teoricamente, você poderia ser um Buda depois de 3 anos, 3 meses e 3 dias. É um número auspicioso, místico, vamos dizer. Ninguém, ninguém consegue, né? Você dorme e depois você briga porque alguém pegou a última batata, então você fala bobagem. Então você chega lá quer dizer, ainda muito ingênuo, né? Não é assim que você pode assim realmente conseguir de ter uma consciência aberta, relaxada durante esse tempo. Mas assim, eles pensaram, né, numa coisa auspiciosa, e nesse tempo você entra e você recebe toda a transmissão da linhagem. Então a ideia foi, pega os mais aplicados, bota eles 3 anos lá junto, aí você pode passar todo o ensinamento para eles, daí você sabe que essa turma recebeu tudo, né? Porque depois você explica uma coisa para uma pessoa, depois vem outra pessoa explica outra coisa, aí depois vai começar de novo, mas já quis doar outra coisa, depois você não sabe mais o que você deu para quem. Daí pega todo mundo junto, dá toda a transmissão e depois desses 3 anos você sabe qual prática é bom para você. Depois você sabe todos os rituais, né, todo o aspecto da prática. Daí você foca na sua prática. A ideia é essa. Só assim, o resultado não foi muito bom, como as pessoas ocidentais, porque a pressão é muito alta. Uma língua diferente, rituais estranhos.
E não foi muito bom, porque as pessoas não conseguiram passar pelos seus processos e realmente relaxar. Então, o nosso mestre Gendon Pochiri falou o seguinte: não vai adiantar, não vai funcionar, é demais. Então, ele cortou o programa na metade e, além disso, ele esticou o programa em 2 retiros, 3 anos. Ele falou: é importante, você aprende uma prática, daí você tem amplo tempo para praticar essa prática, para relaxar com ela. Então, quer dizer, o nosso jeito de praticar foi já muito mais ligado na prática e não assim um ataque tanto como tantos rituais. Depois, o que a gente faz agora, né? Quando realmente você quer praticar, você poderia praticar 3 anos. Para poucas pessoas isso é adequado, né? Quer dizer, um tipo de loteria ainda, né? Se o seu karma é bom, a sua motivação é forte, você pratique 2 vezes o retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Depois, quando você realmente quer ser um professor, você aplica, você trabalha com 2 tutores. Pelo menos 3 anos você vai aprender com eles como ensinar, como comunicar com as pessoas. Depois você apresenta o seu conhecimento, o que você fez para a comunidade das lamas e aplica, né, de ser reconhecido como alguém que representa a comunidade como lama. São 12 anos, mais ou menos, assim. Você precisa se preparar antes do retiro, passa para retiro, depois trabalha como tutor, aí depois você aplica e a comunidade vai ver se a sua meditação é bom, o resultado da sua meditação, o seu conhecimento e se isso tudo em acordo do seu comportamento, das suas atitudes. Então, assim nós tentamos de, quer dizer, produzir, de ter professores que tenham uma certa qualidade, né? Mas assim, nem todo médico que sai da universidade é igual, nem psicólogo é, né? Sempre tem variedades. Agora, para vocês, eu recomendo não pensar muito em essa obra 3 anos, porque eu vi isso acontecer. Quando 3 anos ficaram muito, pessoas travadas, né, que esperaram quase 1 ano até o retiro encerrar. Isso é muito triste, né, gastando muito tempo. Então, eu acho que é melhor você faz retiros curtos, 1 dia, depois um fim de semana, depois um pouco mais, com orientação como um professor que te conhece. Vai vendo o resultado, né, vai discutindo a prática. Aí, pouco a pouco, você vai ver a diferença em retiro, quando você volta do retiro, entra de novo no retiro, volta do retiro, porque uma vez que você entra em retiro, você vai ver que você pode assim não tratar certos assuntos, né? Que você, eu acho que todo mundo faz essa experiência. Eu fiz a experiência que eu me pegou pela surpresa que várias coisas em mim não mudaram. Daí só depois eu entendi que nunca foi, na verdade, o objetivo de mudar. O que ia mudar, o que muda é a relação que você tem com as suas tendências, o seu caráter, né? Aí você fica mais suave quando você está se acolhendo mais. Daí essas tendências não dominam o seu comportamento e mais esse acolhimento. Mas assim, você se dá conta disso se os seus professores ensinam bem e se você tem essa mistura de, às vezes, em retiro, analisando a diferença quando você de novo entra em contato com as pessoas, se realmente você está com mais paciência ou você quer proteger a sua meditação. Quando você protege a sua meditação, você gasta tempo em retiro porque você apega em meditações que não existem. Tá, isso foi um resumo para não gastar tanto tempo contando histórias. Eu falei que eu achei agora no armário o pano, né, o zen, que eu usei no retiro.
Então, esse faz 22 anos. Eu dormi com ele, andei de dia. Ficou 10 anos guardado. O meu não é do Retiro, mas está aqui atrás de mim. Ó. O meu ficou no armário. No Brasil não precisa. Gelli, quando eu fico com raiva e me fecho para alguém, em uma relação específica, parece que isso reverbera em outras relações também. É como se o coração estivesse meio fechado, aí de amor não foi também em outros encontros. É assim, se a gente tem que fecha o coração, a gente consegue estar outras pessoas. Não, eu faço a mesma experiência. Quando eu fico, não sei, sofro uma rejeição, uma coisa assim, eu fico chateado, que sim, isso também reverbera, né, com outras pessoas. Eu vejo isso como uma falta de paciência, que eu não estou ressoando, alguém fala uma coisa que eu não estou completamente aí. Então, eu procuro sentar, ver, e às vezes eu estou reconhecendo, tá, foi esse momento. Né? Ou pode ser que eu fico numa coisa, não fico muito presente. Eu vejo que talvez eu vi uma coisa, eu estava lendo uma coisa que mexeu, eu vi uma imagem que mexeu, ouvi uma coisa, né? Às vezes acontece que eu estou ouvindo uma história que, não sei, me toca, depois isso me segue. Qual foi uma história que mexeu comigo? Não sei, foi uma história, né? Isso não sei, ficou comigo. Daí depois eu vi que eu não estava mais aberto. Daí, acolhendo, né? A sensação do coração fechado, e você pode pedir, então me mostra qual foi a situação, o que ficou, o que me bloqueou. Daí aos poucos nós vamos nos abrir. Olha, gente, não tenta de estar aberto. Tenta se abrir. Mas não tenta ser aberto, porque você sempre vai ter altos e baixos. Quando você tem esse objetivo, mas eu quero ser aberto para todo mundo, daí uma coisa te fecha, você se cobra, né? Você fica até chateado pensando que você não conseguiu. Mas pensa bem, você tem os métodos, você tem todas as explicações como trabalhar com as emoções, né? Você tem como analisar, né? Você sabe como tomar refúgio, você sabe como se liberar. Você pratica Tonglen para você, depois para outra pessoa. São ferramentas altamente eficazes e potentes. Daí sempre se desenrola de novo. Pensa melhor que você acolhe, se libera, né? E fechou, libera de novo. É assim. Né? É assim. Eu não imagino isso diferente. Mas assim, a gente vai aprender rápido. A gente vai aprender rápido, né? De ser tocado, fecha, aí depois acolhe, descansa, abre de novo. Então, como os mestres falam, a vida dos yogis e as yoginis, é às vezes triste e às vezes feliz. Então, eu acho que para nós todos isso vai ser assim. Às vezes triste, fechado, aí depois aberto, fofo, alegre de novo. Porque esses aspectos positivos são positivos, se no final são negativos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, não é positivo. Né? Não é positivo. É para descobrir o que ressoa para nós. Então, o que positivo, nesse caso, gera desejo. Quer dizer, de ter poder e possibilidades pode ser positivo, se isso é motivado por amor. Mas quando você deseja isso é um impedimento, uma limitação. Então, quando você projeta
os seus desejos, nesse exemplo no dinheiro, é negativo, claro. Esses são os impedimentos, são as ressonâncias neuróticas. Mas eles têm que vir à tona. Você tem que saber, né, para poder soltar. Aí também o que é negativo. É muito, assim, às vezes muito complicado, assim, o que a nossa mente faz. Por exemplo, quando você está procrastinando. Daí, por que procrastinar? O que é positivo em procrastinar? Sim, óbvio, porque quando você está procrastinando, você não está sentindo a sensação de fazer esse trabalho agora. Tá? Isso é o positivo. O que é negativo? Porque isso quer dizer que você é um fracasso, você não faz as coisas como você gostaria. Então, olha só. Você tendo uma coisa, não gosto dessa coisa, não vou fazer não. E tem uma outra coisa que diz, você é muito chato, você é muito folgado que você não faz. Então você tem duas coisas. Você agarra, não, eu vou fazer isso depois. E a outra coisa, você está se cobrando. E o assunto fica preso em dois tipos de projeção. É muito interessante. Quando você está na resistência com uma coisa, no desejo, a gente fica querendo e resistindo ao mesmo momento, mas tem coisas que você fica muito na resistência. É muito interessante que você resista a uma sensação e você se cobra para resistir. Então, a coisa fica presa dos dois lados. Então, primeiro, solta a resistência, depois deixa você sentir a sensação desagradável, aí depois destranca. Mas só com cobrança, você trava mais ainda. Ou você faz um processo muito gastante. Então, veja só, a meditação, você acha a meditação chata. Porque você cria uma frustração. Você esqueceu o que cultivar. Na verdade, você sabe como cultivar na meditação. Não pode ser desagradável, mas você resiste. Depois você está se cobrando por não ser um budista bom que medita todos os dias, em paz. Só ideias. Então, deixa essas ideias subir. Então, em vez de dinheiro, bota a meditação. E você vai ver que tem coisas positivas, coisas negativas. E o mais isso vem e passa, o mais livre é a sua prática formal. Bem, agora vem o meu momento de ver os meus quadradinhos. Eric, teu português está muito erudito, cara. Tá difícil de compreender. É melhor falar em alemão para eu já. Procrastinar. Muito Nossa, bem. Nem tá todo mundo sabe pronunciar essa palavra em português, não, viu, Galax? É? Parabéns. Não, Eu mas assim, tenho que estudar no dicionário. Para mim tá ótimo. porque em todas as outras línguas é a mesma palavra. Tá. Humilde, hein? Modesto. Mãe da Nísia. E os meus vizinhos a Solange tá ali. Daniel, você tá de onde? Daniel, eu Você? Você tá sou de de onde? Teresina, eu sou de Teresina. Ótimo, ótimo. Sou amigo do Cláudio. Ótimo, ótimo. Daniel Cláudio. toca comigo na banda, ele é baterista. Ótimo, ótimo. Um dia eu vou querer ver vocês. Com certeza. Lindauro, você de onde? Teresina também. Tá. Eu acho que a gente já se viu, né, pessoalmente. Eu fiz o seu último retiro aqui. Ótimo. Às vezes, no quadradinho, o meu olho tá ruim. Às vezes não tô reconhecendo, né? A Vera da Bahia, a Caê, João Gabriel. Adriano! Nossa, muitas pessoas de Teresina. Cortou uma ação, e a tele...
Tava cortando o Adriano, não entendi. A Paula hoje tá muito parecido com o João. Eu resolvi mudar de nome, Kelly. Não gostei mais do meu nome, não. É? Dei pro da Paula. E a Paula e o João agora, é isso? Isso, exatamente. Aham, ótimo, ótimo. Tá vendo? Ó, a Beth tá aí. A Beth foi a primeira pessoa que eu vi no Brasil, com pão de queijo na mão. Ó, Beth, a gente estava chorando e rindo muito junto, né? Tá bom, tá bom. Ah, a Olivier tá ali também. Ótimo. Bem, nós vamos ver na quinta-feira de novo. Né? Logo encerrou o assunto das emoções. Né? Nós podemos pensar junto, né, do próximo assunto. Né? Se tem perguntas sobre as emoções, como estudar, refletir, meditar, né? Coloca todas as perguntas, daí a gente vai achar uma solução juntos. Oi, Lamanguele, eu não sei que na última eu perdi e não assisti toda, eu não sei se você está entoando algum mantra, uma prece no final. Se tiver, por favor, uma prece no final para nós todos, para o mundo todo. Ah, sim. Vamos fazer. Vamos recitar um minuto ao Mani Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. Sonandi Damche Zikbane Tumne Tene Panam Tamchene Kegana Che Baba Tobai Subeto de Rova Show. Muito obrigado, bom fim de semana para vocês. Igualmente para todos. Obrigado, galera. Tchau.